Doutor, como é que o senhor tá? Bom dia, tudo bem? Eu satisfeito de ter vencido mais uma semana, né, a 1ª de agosto, e a gente viu o quanto que o tempo está andando rápido, que vira e mexe, eu venho aqui às sextas, né? Uhum. Vira e mexe, já está na véspera, já está a Fernanda perguntando se está tudo certo, então está bem rapidinho. E fazer uma homenagem aos povos indígenas, né? Amanhã é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e lembrando da importância da gente registrar a nossa passagem pela terra, né? A grande dificuldade dos povos indígenas, que tem sido corrigido ultimamente, principalmente, várias são as lideranças que têm escrito e dado entrevista. Ailton Krenak é o exemplo maior, que se tornou até membro da Academia Mineira e da Academia Brasileira de Letras, mas o registro indígena, ele era só oral. Então não tinha escrita, então isso fez com que muitas tradições acabassem se perdendo, né? Então vamos pensar, gente, que o que você puder escrever, o que você puder registrar para si mesmo, não precisa de ser para mostrar para os outros não, mas é uma forma de refletir, Júnior, que é mais profunda do que simplesmente pensar. O pensamento é muito rápido e daí a importância da gente falar e escrever sobre as nossas percepções e as nossas experiências. Vai virar um trem, vai virar um relacionamento, vai virar um casamento mais pra frente. As mulheres têm só reclamado da falta do comportamento masculino. Doutor, vamos lá, porque agora nós fomos atacados aqui por essa pesquisa. Aqui, as mulheres estão olhando o copo meio vazio, não? Olha, eu acho que está difícil defender a nossa turma. Aí, doutor! Mas é um fato. A diferença entre o funcionamento masculino e feminino, ele é muito grande. E o ser humano masculino, por ter um teor de testosterona maior, ele tem uma tendência maior para se vincular às questões da sexualidade e da agressividade. Então a gente, sem dúvida nenhuma, né, há exceções, sem dúvida, mas a maioria dos homens, a tendência do coletivo é de ser mais grotesco, é de ser mais grosseiro, né, ou então de ser mais preguiçoso, de ser mais... vamos dizer assim, enrolado, né? Assim, hoje já temos muitos homens que ajudam em casa, mas a maioria não. A maioria toma um copo d'água e larga aquele copo lá para outra pessoa acabar limpando. Então eu não acho, Fernanda, que seja um heteropessimismo. Dentro da teoria de que contra fatos não há argumentos, é uma constatação. Eu acho que o que tem acontecido é isso. E o homem ele é mais imediatista, né, Júnior? E o relacionamento afetivo, para ser mais duradouro, você tem que ter paciência, você tem que ter compreensão, você tem que se colocar muitas vezes no lugar do outro, né? E o homem é mais tocado nesse sentido, no sentido de, bora lá, vamos ficar pensando muito não, porque isso acaba aí atrapalhando, né? Vamos fazer em vez de pensar. Então, essa constatação, ela é difícil de aceitar, mas eu acho que é fato. E o que os homens precisam é de entender que temos a ânima, dita por Jung, o grande pesquisador do inconsciente, que é a parte feminina do homem. Não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com a sensibilidade, com a capacidade de perceber as coisas de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais, vamos chamar de uma maneira mais sensível mesmo, né? De forma que a gente não fique só nessa questão dos imediatismos, do comer e defecar, beber água e trabalhar e tentar pagar a conta. A reflexão é importante, não podemos refletir demais, senão a gente trava, né, Júnior? Pensar que tudo vai dar em morte no final é um negócio assim... Você até engole em seco, né? Mas você não pode esquecer que o tempo nosso pela Terra, o tempo nosso de estadia no corpo físico é limitado. Então, que usufruir disso, curtir isso, desfrutar disso é muito importante. Eu acho que as mulheres merecem um trato, não é nem um tratamento, é um trato, né? Onde sejam respeitadas em sua sensibilidade excessiva. Então, ao homem falta sensibilidade, a mulher sobra sensibilidade. Então temos que fazer aí um meio termo para que o homem fique mais sensível e a mulher nem tão sensível, porque o excesso de sensibilidade, Fernanda, acaba fazendo a mulher projetar no homem que nunca vai dar a ela o que ela merece, o que ela precisa, o que ela quer, porque ela projeta o seu amor e quem ama o feio, lindo lhe parece, ou seja, a gente distorce isso. E muitas vezes as escolhas inadequadas femininas, inclusive com os feminicidas, né? Você imagina, você abrir a guarda, Fernanda, seu anjo da guarda se simpatizar com alguém que vai te matar para frente. Isso é uma falta de intuição feminina, né? Mas não é a falta da intuição que faz esse prejuízo, é a projeção do amor. Quando eu projeto o meu amor numa pessoa, ela se manifesta para mim como alguém que ela nunca foi, nunca vai ser, né? E não tem jeito, é um erro de escolha. Então acho que por isso que precisa de ter uma peneira, né, Fernanda? Pra gente não entrar numas frias, porque depois para sair é muito difícil. Essas perseguições que as mulheres têm sofrido, né? O cara cisma que, né, se você não vai ser minha, não vai ser de ninguém, isso é uma coisa
absurdamente ridícula e absurdamente frequente. Porque a mulher não trabalhava, não gerava renda, então ela não tinha para onde ir. Ela ia para onde? Né? Hoje em dia a mulher pode falar, não, eu não quero essa relação, eu tô indo embora. E eu acho que o homem também pode fazer isso. Eu também não quero desse jeito. E aí a mulher, mas eu quero, mas desse jeito eu não quero, então não vai dar certo. E aí como é que faz, doutor? Tô vendo que você está só observando. Observando e assimilando, tentando assimilar, né, Júnior? É porque, como a tendência hoje de funcionamento é mais imediatista, tudo que dá trabalho dá canseira. Né? Tudo que dá trabalho. É verdade. Dá relacionado desgaste. a trabalho demais, né, doutor? E nesse imediatismo, essas que está até na moda chamar de relações líquidas, né? Começa e mal começa já está terminando, né? Por quê? Porque a primeira etapa, o namoro novo, o relacionamento novo, ele traz uma série de vibrações estimulantes, de vibrações acrescentantes. E com o passar do tempo vai havendo um desgaste, que é natural e justo, né? Então, se a gente pensar de uma forma pragmática de que o casamento, ou o relacionamento, vamos chamar de casamento não, que aí fica mais complicado ainda. O relacionamento é um negócio, é como você está montando uma empresa com uma outra pessoa, né, doutor? Uma sociedade, né? É um negócio que tem a parte que é a parte do ganho sutil, do ganho que é emocional, que é sentimental, e do ganho objetivo e concreto. O que o outro te acrescenta? Pode ser dinheiro, pode ser carinho, ou pode ser segurança, né? Então, essa análise pragmática, você fica na coisa do concreto, né? Cada um dando a sua parte e fazendo, então, essa sociedade. Agora, antigamente tinha uma expressão que eles usavam, né, para descrever o funcionamento masculino e feminino, meio grosseira, meio até chula, vamos dizer assim, que é: o homem promete amor para obter sexo. E a mulher aceita sexo para obter amor. Ai. Né? Então é como se o começo da coisa tivesse assim uma intenção final diferente. Um quer o imediato, que é essa coisa, né, do prazer sexual, do prazer concreto. E a mulher quer uma coisa mais de longo prazo, uma coisa mais duradoura, uma coisa que seja mais acrescentante, né? Por isso, inclusive, que se compara, Júnior, né, que a atividade sexual feminina, ela funciona como um fogão a lenha, que demora para esquentar e depois demora para esfriar, Júnior. Então é uma curva ascendente e prolongada. E a atividade sexual do homem, ela é espiculada, como se fosse o fogão a gás. Esquenta rápido, esfria rápido, né? Por isso a dificuldade de ter um entendimento sexual, porque o funcionamento sexual da mulher, ele é mais demorado, ele é mais prolongado, precisa de ter o aquecimento, que Freud chamava de prolegômenos, né? Que a gente chama de carinho, numa linguagem mais vulgar, de sarro, né? Então, nesse movimento aí da sexualidade também, há que haver esse entendimento, que é do homem ter mais paciência e esperar a mulher chegar no ponto, inclusive, para estar lubrificada, para ter uma relação satisfatória. Então, é uma questão de entendimento, né, Júnior? De entendimento entre as partes. Por isso que eu falo em sociedade ou em negócio. Eu acho que quando a pessoa é mais resolvida com ela mesma, quando você tem o seu amor próprio, seja um homem ou seja mulher, ao invés desse amor próprio, dessa autoestima se transformar em egoísmo, se transforma em suficiência e saciedade. Aí o outro vencer o delta mais, vencer o enfeite, vencer a gravata, o colar. O enfeite, adorei. É o acréscimo, entendeu? Assim, aí se você está mais resolvido consigo mesmo na sua autoestima, você não vai escolher uma porcaria qualquer, porque quando a gente está com fome, qualquer pão velho fica ótimo, né? E é a fome, não é o pão que está ótimo, é a fome que faz com que esse pão pareça bom, né? Então eu acho que assim, que o esclarecimento, o autoconhecimento, você saber, e a gente pensa que todo ser humano é um abacaxi. Tem a sua parte boa, a sua parte média, a sua parte não tão boa. Então você ir aprendendo a descascar, a administrar o abacaxi que você é, facilita na hora do relacionamento, você não misturar alhos com bugalhos. Você não misturar o que é seu com o que é do outro. Por isso que a gente tem falado muito com os ouvintes internautas da Itatiaia que os dois mecanismos de defesa mais comumente usados pelo ser humano e mais, vamos dizer assim, precários são a negação. A negação é negar o óbvio, não é o cruzeirense negar o Atlético ou o atleticano negar o Cruzeiro, não. É negar o óbvio. Está de dia e a pessoa fala, está de noite. Ou está de noite e a pessoa fala, está negação, você nega, né? E o segundo mecanismo é a projeção. Eu estou de mau humor, Fernanda, e te acho uma chata. Falo assim, nossa, essa Fernanda Viegas, isso dá canseira tendo uma carreta de bicarbonato. Ô mulher chata. Quer dizer, eu estou de mau humor, né? Mas eu projeto em você meu mau humor e te responsabilizo. Isso aqui é a projeção. Então, eu acho que a pessoa mais evoluída, ela tem menos risco, menos perigo, menos tendência a confundir o que é próprio dela mesma e o que é do outro.
Me parece que é quase uma obrigação também cuidar desses afazeres enquanto que o outro trabalha. E o contrário também é verdadeiro. Se a mulher trabalha fora, o homem fica em casa, né? Não é? Se complementar, sabe assim? E as relações, Fernanda, têm que ser medidas por uma fração que é a relação custo-benefício, né? Todo relacionamento tem os seus desgastes, tem os seus custos, mas tem os seus benefícios. Então, é fazer essa conta bem feitinha, porque muitas vezes o desgaste é muito maior do que o ganho. E muitas vezes o ganho é muito maior do que o desgaste. Só pra gente encerrar, o Gino dizendo que eu tô errada, que são as mulheres que não querem relacionamento. Quando você lembra lá dos coleguinhas que contam, né? Que pediram o carro do pai emprestado, for dar aquela voltinha com a namorada e tal, a gente sabia bem o que eles estavam querendo dizer. Só que, se você for pego, isso pode ser ainda um outro problema. A conduta de namorar em locais visíveis pode configurar um ato ilícito. O Código Penal prevê o crime de ato obsceno. Então, se você praticar ato obsceno em lugar público ou aberto, ou exposto ao público, você está sujeito à pena de detenção de 3 meses a 1 ano e também multa. A legislação brasileira visa proteger a moralidade pública e evitar a exposição de atos que, por sua natureza, não deveriam ser realizados em espaços de convivência geral. Ou seja, se eles tivessem sobrevivido, talvez teriam recebido pelo menos uma multa. Na prática, o policial só bate com a lanterna assim no vidro e manda você sair de perto. O problema é quando não é o policial batendo, é um revólver. Aí é um problema. Jesus Eu amado. acho que o risco maior de namorar no carro é isso, porque sabe-se que a pessoa que está namorando, ela está distraída, está ocupada em namorar, né? Então, como antigamente eram as cachoeiras, né? Esses lugares mais ermos, mesmo o pé da Serra do Curral, né? Os caras já ficam ali de olho, porque sabem que as pessoas que estão distraídas com o namoro não estão atentas ao que está acontecendo em volta. Isso é um perigo, né? É um risco muito grande. Porque um filho agrediu o pai também, e até esse detalhe interessante, nada justifica essa agressão, mas o filho foi até o pai, drogado, mas em busca de afeto, né? Foi dar um abraço. E aí o pai, com os motivos próprios, não deu conta de acolher naquele momento um filho que estava drogado numa reincidência de anos, de décadas, né? Então, é de se lamentar muito e de entender, né, como ajudar não só essa família, mas nós enquanto sociedade, né, para que isso não ocorra. Doutor, tá cada dia pipocando mais coisas desse tipo. Sei se a gente está noticiando mais, se as informações estão chegando mais rápidas por causa das redes sociais, ou se realmente esses casos têm aumentado. Tem aumentado e tem intensificado, né? Não só tem sido mais situações, como situações mais graves, né? E cabe lembrar que a pessoa que está sob estado alterado de consciência, seja por álcool, seja por droga ou pelos dois juntos, é uma pessoa que não tem clareza de consciência, e daí então ela não tem um livre-arbítrio, uma escolha clara, funciona como um animal, feito a gente falou, intensificando a agressividade e a sexualidade, né? E nós tivemos na situação da saúde mental no Brasil, uma lei, a lei da reforma psiquiátrica, muito importante para melhorar a forma de tratar o portador de doença mental, com mais compreensão, não como animais, como foi Barbacena, como foram vários hospitais psiquiátricos. Só que a humanidade, Júnior, ela tem essa tendência de sair de um extremo e para o outro. Antes, internava-se qualquer pessoa de qualquer jeito. Hoje, você não tem vagas para necessidade de internação. E quando a pessoa está no estado alterado de consciência, seja pelos problemas de saúde mental ou de uso de droga, os dois, a pessoa tem que ficar dentro de casa, porque não há vagas, né? O próprio Galba Veloso foi um hospital psiquiátrico público da FHEMIG grande, né? Está virando um complexo, virou até um hospital ortopédico, né? Então, nós saímos dos maus tratos aos portadores de transtornos mentais para esses portadores serem soltos, tá? Ameaçando não só a própria vida, como a vida de terceiros, né? E fica aquele dito antigo, muito lamentável, que é assim: quem pariu Mateus que o embale, ou seja, leva para casa que o filho é seu, né? Então nós temos hoje uma falta de assistência nessa área. Você tem a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que tem os CAPS de Atenção Psicossocial, mas 95% das vagas são para consultas. Então o sujeito vai lá, faz a consulta, 30, 40 minutos no máximo, e vai voltar dali a uma semana, 15 dias, um mês. Isso não resolve. Então o número de agressões e de assassinatos dentro de casa por pessoas que depois muitas vezes nem lembra direito o que aconteceu, não lembra nada do que aconteceu, né, Ju? Então nós precisamos de ter a saúde pública, mental, tem que ter uma solução intermediária, porque você tem as internações voluntárias
que é o caso das comunidades terapêuticas, são as fazendas. Então só vai quem quer e vai ficar lá enquanto quiser ficar. Depois, né? Mas se a pessoa está fora de si, como é que você vai depender da boa vontade dessa pessoa que está completamente transtornada? Não pensa, gente, age como um animal mesmo, né? Nós somos muito vulneráveis por essa questão. Melhorou a qualidade? Não, desapareceram as vagas. Isso é que aconteceu. E só para finalizar, Júnior, o que ele falou é muito importante porque a família está no drama. A mãe não quer conviver mais com o filho, porque ela sabe que ele é uma ameaça para ela e para o marido. Mas também não quer que ele fique na rua. O sonho dela é que ele seja internado e que essa internação traga resultado. Não a pura e simples internação, mas que ela traga o que ela espera, que é a recuperação do filho. Mas algo que ela mesmo indicou que não acredita tanto. Porque, Oswaldo, no período de abstinência, faz o cérebro ir voltando para o lugar se a pessoa não está demenciada. Se está demenciada, aí já era, né? Mas a maioria não está demenciado. Então você precisa de um período aí entre 15 e 20 dias de abstinência para poder os neurônios chegarem no lugar. Por isso que às vezes é necessária a interação involuntária, não por maldade, não por falta de respeito a outro, mas porque ele não tem condições de conduzir a sua vida como um ser humano, como um ser pensante. É muito desconfortável para uma mulher esse tipo de voo. Eu sempre achei meio esquisito, porque tem uma distância ali, igual a Viegas citou e tal, mas basicamente, eu vou falar o português correto, é um homem encoxando a mulher durante um voo. Né? Eu acho, se eu fosse mulher, eu não faria esse tipo de coisa. Mas isso também não vai tirar o estupro que o cara fez com ela. Ou escolhia uma instrutora mulher. Talvez, né? Eu acho que a sugestão da Fernanda é a ideal, né? Você vai fazer uma atividade onde há uma proximidade física grande, né? E uma vulnerabilidade na medida que você está sem condições de sair daquela situação, fazer esse movimento de solicitar que seja esse operador, né? Esse instrutor ou esse orientador, seja do mesmo sexo, para aí diminuir a chance de ter esse tipo de abuso. Psiquiatra e homeopata, doutor Aloísio Andrade. Obrigado, doutor. Obrigado, fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e deixar para os ouvintes 3 recomendações para poder tentar administrar esse desafio que é viver. Primeiro, a paciência, que ela é fundamental. Segundo, a criatividade. Nós temos que ter uma capacidade de ver nas coisas mais do que simplesmente o que está ali na cara, o que está explícito. E a coragem para levar uma atitude paciente e criativa ao longo da vida. Aloísio A. Andrade. E aí, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, a gente tem postado, né, alguns trechos das entrevistas que estão para trás que vocês não puderam ver. Bom fim de semana. Obrigado, doutor. Até semana que vem, viu?